Olá, eu sou o pastor Jefferson Rosa e nesse vídeo nós vamos falar sobre traduções bíblicas. Como nós podemos confiar nas Escrituras como palavra de Deus se elas estão em tantas traduções diferentes, quando muitas vezes uma tradução não concorda com a outra em alguns aspectos. Será que não seria muito melhor que todos os nossos pastores, padres, ministros da Bíblia, da Palavra de Deus, conhecessem nos originais e transmitissem sempre pelos originais? Enfim, essas e outras dúvidas nós vamos levantar e vamos responder nesse vídeo. Assista, porque você vai ser ferramentado principalmente para responder aqueles que procuram criticar as Escrituras com base nas traduções. Desde já eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e também o meu canal com outras pessoas e comente abaixo para que a gente possa crescer nesse assunto. Vamos lá? Muito bem, diante de mim eu tenho algumas Bíblias de meu uso pessoal que são muito diferentes nas suas traduções. Eu tenho aqui uma Bíblia na Almeida Revista e Atualizada, tenho na NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma tradução em português da NVI inglesa. Eu tenho também uma versão da NVI em inglês, que é a tradução que dá base para a tradução em português. Tenho aqui também uma versão mais atual, que é na NAA, Nova Almeida Atualizada, e tenho uma versão bem antiga e católica, que é a edição paulina, tradução da Vulgata Latina. Você pode ver que é uma Bíblia bem antiga, numa tradução católica. Como nós podemos confiar nas Escrituras se existem tantas traduções? A primeira coisa que a gente precisa entender é que os escritores bíblicos são vários. Você pega a Bíblia no cânon protestante, ela tem 66 livros, com mais de 40 escritores diferentes. O mais antigo deles, Moisés, que, segundo a tradição, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Jó e também alguns salmos, ele escreve mais ou menos uns 4.000 anos depois da criação, mais ou menos uns 2.000 anos depois de Abraão e um bom tempo antes de Jesus, dos apóstolos no Novo Testamento. E ele era um descendente dos mesopotâmios, lá dos sumérios, da língua caldeia, acadiana, e ele também foi instruído no egípcio. Então, provavelmente, eu acredito que ele escreveu os seus textos no egípcio, porque ele, quando criança, foi colocado no rio, foi adotado pela filha de Faraó e foi instruído em toda a ciência do Egito. Então, eu creio que a língua que ele conhecia, que ele escrevia, e os egípcios eram escritores já há muito tempo, assim como os sumérios lá na língua acadiana, ele escreve em egípcio. O hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, só vai surgir mais ou menos lá na época de Davi e principalmente na época de Salomão, que é uma junção lá do alfabeto fenício com algumas outras línguas lá que forma o hebraico. O hebraico também deixa de existir em 586, lá no cativeiro babilônico, e aí surge o aramaico, que é uma língua pós-cativeiro babilônico. Outra coisa interessante é que no tempo de Jesus, a Bíblia, os rolos que circulavam nas sinagogas, principalmente as sinagogas menores, não eram nos textos originais de hebraico e aramaico. Era uma versão grega do texto antigo, a chamada Septuaginta, o grego koiné. Tanto que todas as vezes que os apóstolos nos textos do Novo Testamento citam textos do Antigo Testamento, eles citam na versão da Septuaginta, que é a versão grega da tradução do Antigo Testamento. Com base no que eu acabei de falar, primeiro, Moisés provavelmente escreveu em outra língua, seja lá o acadiano, as línguas lá mesopotâmias ou o egípcio, e que não foi o hebraico. Então, o próprio hebraico é uma tradução daquilo que Moisés escreveu em uma outra língua. Jesus e os apóstolos também nos seus dias liam a Bíblia no grego koiné. Eu creio que eles conheciam o hebraico, eles conheciam o aramaico por estudarem em escolas judaicas, sendo bons judeus, mas eles liam também uma tradução do grego. Nós temos, por exemplo, evidências de que Mateus, o último dos evangelistas, tenha escrevido o seu livro,
o Evangelho segundo Mateus, primeiro em aramaico e depois ele foi traduzido para o grego koiné. Enfim, usar traduções é algo que faz parte da história e só questiona o uso de traduções quem não compreende o significado e o objetivo da Bíblia. Porque o objetivo da Bíblia é justamente fazer com que a palavra tenha sentido a você. Se quem conhece o original consegue encontrar conhecimentos muito mais amplos por conhecer o original, o que nós precisamos conhecer da Bíblia é a essência dela, do Deus que se revela ao homem e que se move em direção ao homem para salvá-lo, abençoá-lo e comissioná-lo a algo grande que vai salvar pessoas. Eu creio que a melhor Bíblia que você precisa ter, a melhor tradução que você precisa ter é aquela que faça sentido para você. Se você é um professor, se você é um pregador exegeta bíblico que deseja ser o mais fiel possível à Bíblia, tenha uma tradução mais antiga, tenha várias traduções para comparar uma palavra com a outra, tenha comentários bíblicos, onde você vai encontrar comentários de estudiosos dos textos bíblicos que vão trazer o contexto histórico, cultural daquele texto. Porém, se você é novo na fé, se você não conhece aquelas palavras, aquele linguajar evangélico e bíblico, pegue uma Bíblia com uma tradução mais atual, uma NVI, uma NTLH, uma Bíblia que faça sentido para você, onde Deus fale ao seu coração. Todas as traduções têm um espaço na igreja dos nossos dias, porque elas atendem necessidades específicas do povo de Deus. O objetivo da tradução é fazer com que tenha sentido a palavra a você. Muitas pessoas preferem assistir filmes legendados do que assistir filmes dublados, porque eles dizem que a dublagem altera o sentido de algumas falas e a entonação, enfim, e as pessoas costumam criticar isso. Se você não sabe o inglês, a própria legenda vai ser diferente do que eles estão falando, porque eles estão traduzindo de uma forma que faça mais sentido para você. Existem várias expressões idiomáticas no inglês que, se fosse traduzido no pé da letra, nós não entenderíamos o que eles estavam querendo dizer. Por isso, não desvalorize as traduções. Pelo contrário, as traduções facilitam a sua vida e fazem com que a palavra tenha sentido ao seu coração. Agora, se você é um professor e deseja conhecer mais a fundo os pormenores da Escritura, você precisa sim fazer um curso de hebraico, aramaico, grego, para que então você tenha acesso aos originais e possa resolver eventuais problemas de tradução, porque existem vários problemas na nossa tradução. Porém, as traduções não desvalorizam as Escrituras. Pelo contrário, só mostram o quão sobrenatural é esse livro que tem transformado vidas por tantos séculos, por milênios. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, falando ao nosso coração, trazendo sentido, o objetivo que ele tem para as nossas vidas e o plano que ele tem para a humanidade. Faz sentido o conteúdo desse vídeo? Você tem alguma dúvida específica? Você quer comentar algo que te chamou a atenção? Escreva aqui abaixo, curta o vídeo também, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que nós possamos crescer nesse assunto que é tão importante e relevante para os nossos dias. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.